Fernando Diniz sai ovacionado em primeira partida pelo Vasco em São Januário. Vitória por 3-0 diante do Fortaleza, com gols de Nuno Moreira e Pablo Verratti 2 vezes. Logo no primeiro lance, o goleiro Léo Jardim errou o tempo da bola e o Fortaleza quase aproveitou. Isso com nem 1 minuto no relógio. Mas o Vasco ofensivo de Diniz foi para cima. E com 2 minutos, Nuno Moreira tabelou com Hugo Moura e abriu o placar. Para a festa do comandante Cruz Maltino no banco de reservas, o gol mais rápido dessa edição do Brasileirão. Em boa escapada pela direita, Pikachu cruzou rasteiro, mas Lucero mandou por cima do gol. Aos 19 minutos, Ryan disputa a bola na ponta, ganha em velocidade e serve Coutinho. Mas o que seria o segundo gol foi anulado. A bola saiu na lateral. Na segunda etapa, Paulo Henrique recebeu na direita, deu lindo drible e serviu Verratti. 2-0 Vasco. Atrás do placar, o Fortaleza se lançou ao ataque e teve chances com Lucero e Pochettino. As duas pararam em Léo Jardim. O clima do jogo subiu quando o atacante Marinho deixou o braço em Lucas Piton. Irritado, Felipe Coutinho entrou na confusão com o atacante. Anderson Daronco expulsou os 2 jogadores. Depois de toda a confusão, Coutinho e Marinho saíram em clima de paz e amor do gramado. Só dava Vasco. A dupla Nuno Moreira e Piton fez boa jogada e o lateral encontrou Verratti. Segundo gol do argentino no jogo, 8º no campeonato. Vasco 3, Fortaleza 0. Para mim não foi uma surpresa, foi mais uma confirmação daquilo que eles já estavam se empenhando nos treinamentos e da energia que estava circulando no meio das nossas relações, tanto de jogador, comissão, staff, diretoria, e então era um ambiente propício. Então eu fiquei, de fato, muito feliz com tudo que aconteceu hoje, a torcida também apoiando, tenho convicção que a torcida vai vir cada vez mais, e talvez fique até pequeno o São Januário. A gente sabe que a gente precisa da torcida. Eu acho que o time hoje jogou de uma maneira que a torcida gosta, que resgata a tradição do clube. Eu vi quando o partido estava no primeiro tempo, uma partida equilibrada, mas posso errar en mi análisis, mas eso es lo que vi. No tivemos opciones, adversario teve una, teve opciones también, adversario convierte y no tivemos esa eficacia. En primer tiempo, la primera opción de gol fue muy clara para nós, y bueno, la primera opción de Vasco convierte gol. Entonces, a partir de ahí, o partida muda de comportamientos. Com o resultado, Fortaleza continua sem vencer fora de casa no Brasileirão e liga o sinal de alerta. Já o Vasco deixa a zona de rebaixamento, segue invicto em São Januário no ano e anima o torcedor para a nova era de Fernando Diniz. Pois é, primeira vitória aí com o Fernando Diniz nessa segunda partida com o treinador comandando o Vasco. E a gente traz os números contra o Fortaleza em comparação com os outros 8 jogos nesse Brasileirão. 3 gols marcados hoje, não sofreu nenhum gol, 7 finalizações certas, porcentagem de finalizações certas 50% e rebatidas 38%. Também fez 3 gols contra o Sport e não sofreu gol contra o Flamengo, mas a gente vê ali tudo como o melhor em comparação aos outros jogos para essa partida de hoje contra o Fortaleza. Jailson, a gente até conversava ali na redação, né? Principalmente os 2 gols do Verratti, como já dá para ver, aquela coisa que é muito de trabalho do Diniz, é óbvio que é um início, ele teve pouco tempo de treinamento, chegou, já foi para a partida contra o Lanús e tal, mas já tem mais a toque de bola, até também a gente falava aqui, né? Poxa, quanto tempo o Verratti também não recebia mais de uma bola num jogo, e a bola também por baixo, né? Não aquela bola aérea. Não só cruzamento, exatamente. Enfim, já algumas coisas para se observar nesse Vasco. Contra o próprio Lanús já deu para ver, assim, né, algumas coisas em relação ao estilo de jogo que o Diniz gosta de implementar, no estilo de jogo mesmo, toque de bola, tentar atrair ali o adversário para justamente quebrar um pouco as linhas. E no jogo de hoje, para mim, foi muito do futebol que o Diniz gosta de praticar, e o torcedor vascaíno tem que ficar muito feliz com a vitória, porque foi uma vitória significativa, um 3-0 em cima de um forte adversário, e a gente viu ali o clima, né, de São Januário.
a torcida feliz quando o Diniz parou para dar esporro lá, né? Parou para dar bronca em todo mundo, porque teve uma hora que teve uma lesão, o jogo ficou parado um tempo, e aí todo mundo lá, é isso aí, Diniz, tem que dar mesmo, tem que dar bronca no pessoal, eles não estão respeitando e tudo mais. Então até na forma enérgica mesmo do Diniz, de trabalhar, de gostar ali na beira do campo, de, enfim, de se apresentar, aí a gente tá vendo a imagem que você tá falando. Então, porque até nisso a torcida do Vasco estava carente, assim, né, de um treinador com um pouco mais de energia ali na beira do gramado. E você vê que toda hora, isso foi o tempo todo. Primeiro tempo todo, o Ryan sofreu muito, muito. Porque o Diniz foi falando com o Ryan o jogo todo e o Ryan desempenhando muito bem. Você fala, não quer dizer que não tenha feito uma boa partida, né? Ao contrário. Não estava pegando no pé, é aquilo assim. Orientando, né? Orientando, porque sabe que o moleque pode dar mais. O Ryan é muito bom jogador. E aí ele foi, só que como estava do lado dele, foi o primeiro tempo todo. Tanto que no segundo tempo sofre quem fica ali do lado do Diniz. No segundo tempo o Piton. O Piton sofreu bastante, mas o torcedor vascaíno tem que ficar feliz sim, que foi uma baita vitória nesse sábado, já assim com algumas características do Diniz, muito volume de jogo, muita posse de bola, mas não aquela posse de bola que a gente fala, né? Arame liso, sem... Ficar tocando sem nenhuma pretensão, exatamente, né? não, o Vasco que produziu, que criou, que chegou, né? Produziu que teve esse bastante. toque de bola que finaliza em gol, enfim, né? Não foi aquele jogo muito arrastado. Até uma outra questão que chamou a atenção, o Nuno Moreira, que faz o primeiro gol na saída do intervalo, perguntado ali para os nossos companheiros de imprensa, ele fala da diferença de um Vasco com o pessoal correndo mais, isso chama muito atenção, né? Essa fala dele, de um Vasco, a diferença era de um Vasco correndo mais, olha aí, ó. Abre aspas para o português Nuno Moreira, atacante do Vasco, autor do primeiro gol dessa vitória. A principal diferença é que agora todo mundo corre muito e se esforça muito para a equipe não sofrer gol. Essa é a principal diferença. Ó, como chama a atenção. Antes não estava correndo, Nuno. O que acontece? Então, Glaucia, sinceridade, né? Sinceridade do Nuno ali na sonora no intervalo. Mas a gente fala muito assim no futebol, né? Do correr errado. Às vezes o time do Vasco estava correndo errado, não tinha uns encaixes ali táticos para você se defender da forma certa que tem que se defender. Então você acaba correndo errado e aí quando você corre errado você cansa. Você cansa mais a sua equipe. Então agora, tem sim essa questão do Nuno Moreira falar que agora o pessoal tá correndo mesmo. Até porque como não vai correr com o Diniz daquele jeito ali na beira do campo? Não corre não, para ver o que vai acontecer. Mas acho que também tem a questão do encaixe. O encaixe de saber quem tem que marcar quem. Ó, se passar Tietê, você que vai pegar. Se passar Hugo Moura, você que vai pegar. Tem, Hugo, você vai descer agora para fazer terceiro zagueiro, vamos liberar os dois laterais, o PH e o Piton, para chegar no ataque. Então acho que também tem isso. Tem a questão da vontade, sim, de ter um treinador novo, de ter outro perfil ali na beira do gramado, mas também tem a questão do correr certo. O encaixe na hora que você não tem a bola. Então, você encaixar a marcação em cima do adversário também. Vamos ver a reação da torcida do Vasco também, com o Fernando Diniz, nessa euforia da vitória, nesse começo de trabalho do novo treinador. Vitória, Vascão! O que você tem para falar desse resultado? Vitória! Valeu, Diniz! Vitória, Vascão! É isso, mano!